Paz do Senhor, boa noite a todos. Entrando aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Já fazem alguns dias que não conseguimos entrar aqui por conta da correria, do trabalho, mas hoje Deus tocou no meu coração para mim entrar aqui. Entregar algo da parte de Deus pro teu coração, pro meu coração, pro nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Antes dela cortar lá, ela corta aqui também. Então, que Deus venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, porque por muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, mas não queremos ouvir o que Ele realmente tem para falar conosco. Por muitas vezes Deus quer nos exortar, Deus quer nos chamar atenção, quer nos trazer de volta ao caminho, mas por muitas vezes nós não queremos ouvir palavra dura. Por muitas vezes nós queremos ouvir que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai isso, vai aquilo. Sim, Deus faz isso tudo. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura, de um milagre, de uma restauração. Deus tem tudo isso para nós. Mas também Ele tem conserto. Ele tem algo a mais do que aquilo que nós queremos, do que aquilo que nós buscamos. Por muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas a palavra nos diz assim que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Sendo assim, sempre vai ser melhor. O plano, o projeto do Senhor para as nossas vidas é sempre o melhor. A palavra também nos diz assim que Deus, Ele sabe bem os pensamentos que tem sobre nós. Então, vamos abrir o nosso coração e deixar Deus falar conosco. Abrir o coração e deixar que a palavra venha penetrar no nosso coração e fazer mudança. Porque por muitas vezes buscamos por querer algo a mais, mas continuamos a fazer a mesma coisa. Continuamos praticando as mesmas coisas que sempre fizemos e queremos resultados diferentes, querido, não vai acontecer. É a mesma coisa que você pegar 1 mais 1, querer que dê 3. A matemática é bem simples. Se você quer mais, você precisa plantar mais. Se você quer receber mais, você precisa buscar mais. Você precisa expandir a tua mente, abrir ela e deixar que a palavra do Senhor entre e encontre guarida no teu coração. Porque não adianta querer que as coisas mudem se primeiro nós não mudarmos. Não adianta querer que aconteça tudo num passe de imagem, não, queridos, não vai acontecer. Porque tudo depende da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa disposição em lutar por aquilo que precisamos, que queremos. Por muitas vezes, vai parecer que Deus está frustrando os nossos sonhos, os nossos projetos. Talvez você diga assim, mas eu lutei tanto para chegar aqui e não dar certo. Talvez não deu certo porque não era da forma que era para ser. Por muitas vezes construímos casa na areia. Investimos ali toda a nossa força, todo o nosso patrimônio numa casa que é aparentemente linda,
mas ela não tem sustentabilidade. Ela não tem estrutura para suportar o que está em cima. Porque até uma árvore que não é bem enraizada, qualquer vento leva ela. Imagine uma casa construída na areia. Então, queridos, por muitas vezes reclamamos que as coisas não deram certo, mas não cuidamos da estrutura, não cuidamos de fazer uma fundação sólida para que venha suportar ventos, tempestades, o que vier. Deus, Ele por muitas vezes permite que nós passamos por dificuldades, passamos por lutas que por muitas vezes achamos que não vamos suportar, que por muitas vezes achamos que vamos perecer. Mas Deus, Ele não nos deixa perecer, queridos. Deus sempre vai abrir uma porta de escape. Ele sempre tem o melhor para nós. Talvez você está aí reclamando que as coisas estão dando errado, está aí reclamando que até sem força você está, porque você investiu tudo que você tinha, você investiu força, trabalho, investiu tudo para agora dar errado. A palavra nos diz que quando nós firmamos a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, não tem vento nem tempestade que leve. Ou seja, queridos, quando fazemos na direção que o Espírito Santo nos dá, queridos, não vai dar errado. Você pode até encontrar empecilhos pelo caminho, você pode encontrar todo tipo de impedimento, mas Deus, Ele derruba todas elas. Quando é da vontade de Deus, pode se levantar o que se levantar, mas Deus, Ele coloca de pé. Deus não permite que o inimigo destrua aquilo que Ele projetou para você, porque Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece o nosso futuro melhor do que nós mesmos. Então, queridos, ao invés de murmurar, ao invés de ficar reclamando do que não deu certo, começa a pedir direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Busca a orientação de Deus para fazer tudo o que você precisa fazer. Por muitas vezes, Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida, porque a palavra nos diz que não se pode pôr vinho em vasilhas que são velhas, que elas se rompem, não se coloca vinho novo. Será que do jeito que você tá, do jeito que você queria que Deus te entregasse, essa bênção tão almejada, será que você conseguiria segurar essa bênção? Ou será que na primeira oportunidade você jogaria fora e depois ia ficar se lamentando? Deus nos conhece tão bem que Ele primeiro, Ele forja o nosso caráter, Ele forja a nossa estrutura para ficar sustentável, para que ela venha suportar, para que ela venha resistir, independente do que vier. Queridos, ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém sobe
para colher fruto onde não tem. Por isso que antes de uma árvore começar a frutificar, ela tem que enraizar, ela tem que ficar sólida, para que venha suportar o peso dos frutos. Porque sim, Deus quer que você produza frutos, frutos em abundância, frutos que venham alimentar quem tiver fome, que venha matar a sede daquele que tem sede. O fruto, ele pode não só matar a fome, mas dependendo do fruto, ele até mata a sede. Então, queridos, não murmure nessa prova. Não reclame. Por muitas vezes, nós nos exaltamos, perdemos a paciência, nos iramos e por muitas vezes até pecamos. Porque não entendemos o trabalhar de Deus. Mas Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Enfrente tudo com cabeça erguida. Peça a direção para Deus. Peça a Ele para te orientar. Para te dar direção, direcionamento do que você fazer, como fazer, quando não fazer, o que não fazer. Queridos, quando nós colocamos Deus adiante dos nossos caminhos, queridos, tudo é diferente. Porque Deus, Ele não vira as costas para um filho que pede socorro. Para um filho que busca nele solução, que pede direção. Precisamos colocar Deus adiante dos nossos caminhos, colocar Deus adiante dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, porque os sonhos do Senhor é o melhor para nós. Por muitas vezes não entendemos por que Deus não permitiu que certas coisas chegassem na nossa vida, mas ao invés de questionar por que não aconteceu, procura saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Se não deu certo, é Deus te livrando. É Deus dizendo: filho, eu estou cuidando de você. É Deus dizendo: eu me importo. É Deus cuidando de todos os detalhes. Então, queridos, ao invés de reclamar, agradeça a Deus. Seja mais grato, porque Deus sempre está cuidando de você. Amém, queridos?